A paz do Senhor, aqui é a missionária Deus Irene Oliveira. Hoje nós vamos para o 35º dia da campanha 40 dias desfrutando do amor de Deus. Uma campanha que tem como tema 1 Coríntios, capítulo 13, que vai falar sobre a excelência do amor ágape de Deus. E hoje nós vamos falar do amor que suporta. Glória a Deus. Aqui em Daniel, capítulo 3, aqui no verso 28, está escrito assim: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Aleluias, glória a Deus. Não há Deus como nosso Deus, porque o nosso Senhor é aquele que nos livra, mesmo diante das piores provações, mesmo diante das piores lutas, Ele nos ajuda a enfrentar com sabedoria, com prudência, no nome de Jesus. Aqui no capítulo 3 de Daniel, a palavra vai nos relatar uma história dentro desses 30 versículos. Algo sobrenatural acontece. O rei, ele decide fazer uma grande estátua, e essa estátua era para ser adorada. E qualquer um daqueles que não se prostrasse, a partir do momento que aquela orquestra tocasse, eles seriam imediatamente lançados dentro de uma fornalha que ela estava quente. Né? A palavra do Senhor vai dizer que quando Sadraque, Mesaque e Abednego são lançados dentro dessa fornalha, a fornalha está sobremaneira quente. Pois bem, esses três, eles estavam convictos do Deus que eles serviam. Sabia que Deus podia livrar, sabia que eles poderiam ser protegidos e guardados se Deus quisesse. E se não quisesse, eles estariam eternamente com Deus. Essa deve ser a convicção do crente, saber que nós temos um Deus que cuida de nós. E mesmo quando Ele não faz aquilo como a gente pensa, Ele ainda assim tem o melhor para nós. E esses homens aqui estão em uma terra estranha, estão cativos, estão sob ordens, mas eles têm convicções. Aquele lugar parecia um aprisionamento, mas eles interiormente eram pessoas livres, libertas e que tinham um Deus e sabiam que esse Deus era sobre qualquer outro Deus na face dessa terra. E quando esse povo aqui ouve a orquestra tocando, todos eles vão se curvar. Só que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles continuam na mesma posição. Eles sabiam que só tinha um Deus que deveria ser reverenciado. E esse era o Deus dos deuses, era o Senhor dos senhores, aquele no qual nós servimos, que pode fazer tudo aquilo que nós podemos imaginar, se nós crermos e permanecermos fiéis a Ele. Esses três não se dobram. Toda uma terra se curva. Só eles estão em evidências. Só eles estão de pé. E isso é chegado até os ouvidos do rei. O rei fica indignado e manda chamar aqueles três. E aquele rei fica mais indignado ainda quando ele ouve o que sai da boca daqueles três. Depois que eles dizem: talvez vocês não ouviram, mas agora nós vamos tocar de novo. E quando nós tocar, nós vamos ver o que acontece. Aqueles três estão tão convictos do Deus que serve, que eles vão dizer algo. Ele disse: olha, fica sabendo. Se Deus quiser nos livrar dessa fornalha, Ele nos livra. Se Ele não quiser, nós não adoraremos essa imagem que você criou. Nós vamos permanecer fiel. Preferimos ser lançados na fornalha de fogo ardente. Aquele rei, a palavra vai dizer que
ele muda a fisionomia dele de tanto ódio, de tanto estresse. E no mesmo instante, aquela fornalha, ela é superaquecida. E ali eles fazem uma grande reunião para que todos entendessem que quando aquela orquestra tocasse novamente era para eles se curvar. E eles fazem um grande espetáculo só para lançar aqueles 3 homens dentro daquela fornalha. E o que eles achavam que era uma correção, na verdade foi uma surpresa tremenda que acontece. Porque ao lançar aqueles 3 homens, aqueles que lançaram aqueles 3, eles são mortos. Só que ao invés daqueles homens virar pozinho de cinza dentro daquela fornalha superaquecida, eles começam a andar e estão andando alegres, e estão saltitantes. Aquele rei, eu acredito que limpa os seus olhos e olha lá para dentro novamente e diz, gente, nós não lançamos, não foi 3 pessoas, como é que eu estou vendo 4 pessoas? Aquele outro olha e diz, é verdade, tem 4 pessoas, e manda aqueles 3 sair. Agora o sobrenatural acontece. Eles foram lançados amarrados e eles saem soltos, porque o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, liberta qualquer cativo da sua prisão. E não só liberta, mas faz com que eles caminhem na sua presença. Quando aqueles homens saem daquela fornalha, nem cheiro de fumaça tinha. Então o decreto é lançado. Havia um decreto, mas o decreto foi mudado por amor daqueles que perseveraram fiéis no Senhor. A partir daquele momento, qualquer um que falasse qualquer coisa sobre o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seriam mortos, estraçalhados. Deus é Deus. Deus opera milagres e maravilhas. Deus ainda é o Senhor dos Senhores, é o Rei dos Reis, é aquele que muda decretos, é aquele que transforma situações, é aquele que faz impossíveis, é aquele que gera um milagre na minha e na tua vida. Glória a Deus, aleluias. Reflexão de hoje. Você tem sido fiel ao Senhor a ponto de dar a tua vida por amor à obra de Deus? A paz do Senhor. Um forte abraço da missionária Deusirene Oliveira.